Voltei. Opa, meus amigos, beleza? Vamos chegando para mais um vídeo do canal Léo Brasileiro, para você que curte aquela resenha, bater um papo de futebol e ficar ligado nas principais informações do mundo da bola. Meus amigos, estamos aqui hoje para fazer aquela revisãozinha, né? Aquele pós-jogo bem atrasado de Corinthians e Flamengo, o jogo que aconteceu pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo. Este domingo agora eu estava voltando de viagem, estava uma correria, não consegui gravar antes, mas não queria deixar vocês tanto tempo sem vídeo aqui no canal, então preferi já gravar um pouco atrasado do que esperar a próxima rodada e ficar sem nada aqui, sem nenhum conteúdo para vocês. Beleza, rapaziada? Hoje vamos falar um pouquinho desse jogo. Foi um jogo que o corintiano não esperava que fosse conseguir uma vitória, nem o corintiano mais otimista esperava que o Corinthians pudesse se impor daquela forma contra o Flamengo, e foi o que deveria ser sempre, né? O Corinthians venceu dentro de casa, mostrou sua força diante da torcida. O Flamengo vinha com um time bem desfalcado, é verdade, porém é um super time, né? E sai um, lesiona um, contrata outro, é assim que vem funcionando a diretoria do Flamengo. Eu estava lendo hoje que eles chegaram a 1,3 bi na gestão do Rodolfo Landim, né? Como presidente do Flamengo. É um time que é uma super máquina, diferente do Corinthians, que tem 2 bilhões de conta para pagar, né? De dívida. O Flamengo vem gastando bilhões, né, para contratar e para fazer o seu super time, que é um time que vem sendo montado visando o Super Mundial 2025, né? Então, realmente não tem desculpa. É um time que veio com os jogadores de seleção, Pedro, Gerson, que são dois jogadores que estão no seu auge. Eu acho que realmente eles estão na sua forma prime, né, no topo de suas carreiras, tanto o Pedro quanto o Gerson, que são jogadores de nível altíssimo, né? Então, o Flamengo veio escalado com uma equipe meio mexida, mas ainda assim muito forte. Bruno Henrique, Pedro, Gerson, muitos jogadores realmente, o Davi Luiz, o Ayrton Lucas, muitos jogadores de muito nível, né? E o Corinthians veio com o que tem de melhor, né, hoje em dia, né? E escalou a dupla de ataque que eu tava querendo ver faz algum tempo. O time foi escalado com o Hugo Neneca no gol, 2 alas, né, que eram Fagner e Matheus Bidu, que é o melhor que a gente tem. O Fagner, quando ele tá bem fisicamente, ele é incomparável com o Mateuzinho. Eu tenho para mim que ele é um dos melhores do Brasil. Realmente vem tendo momentos ruins e pode ser que seja o momento de declínio mesmo da carreira dele, que ele não vai conseguir mais performar da forma que a gente gosta de ver ele em campo, né? Mas quando ele tá bem, ele é muito diferente. Ele conseguiu, durante o jogo, fazer alguns passos, alguns lançamentos, alguns cruzamentos muito importantes para a partida, muito importantes para o setor ofensivo do Corinthians. Então, quando ele tá bem, realmente o Mateuzinho perde muito na briga. O trio de zaga foi com Félix Torres, Kaká e André Ramalho. A dupla de volantes era o José Martínez, né, o novo reforço, o venezuelano que chegou do Philadelphia Union, da MLS. E Charles, que essa partida foi a que mais me convenceu do Charles até agora. Ele já jogou algumas partidas, acredito que já tenha jogado pelo menos umas 8 partidas, e até agora não vinha me convencendo muito. Até agora eu achei que ele estava mais ou menos na média, mas nessa partida contra o Flamengo ele realmente me convenceu, jogou muito bem. Depois ele entrou como um ala e foi muito importante para a equipe. Eu gostei muito da participação dele. Acho que agora ele está finalmente conseguindo se encontrar no setor ali do meio de campo do Corinthians. O José Martínez, a primeira partida dele eu achei um tanto questionável, mas nesse segundo jogo eu vi uma qualidade técnica muito interessante em alguns lançamentos dele, e também ele é muito disposto, né? Ele chega em todas as bolas, ele cobre muita parte do campo de jogo. Então eu gostei da participação dele também. Ainda acho que pode melhorar, ainda acho que pode render mais, mas gostei da participação dele. Na frente, o Rodrigo Garro, que eu vou falar sobre ele mais tarde, porque ele realmente ele é diferenciado, ele está em outra prateleira, ele entra nos melhores jogadores do Brasil hoje em dia, com certeza. Ele realmente fez mais uma grande participação num jogo decisivo. Ele tinha sido poupado contra o Juventude, então chegou descansado. Grande partida do Rodrigo Garro, vamos falar sobre ele mais tarde. E no ataque, Thales Magno e Héctor Hernandes, né? O Héctor Hernandes, a gente teve um gostinho do que ele pode fazer contra o Juventude. Não teve uma atuação exuberante,
nem em capacidade técnica quanto em minutos. Ele fez uma partida ok, mas ele foi importante para o gol que sai do Corinthians e também para a movimentação. No segundo tempo, quando ele entra, ele tira o Yuri Alberto um pouquinho da zona ali de centroavança mesmo e deixa o Yuri Alberto como um segundo atacante. Isso foi interessante, essa movimentação funcionou, tanto que depois disso o Corinthians melhora com a entrada dele, e eu acredito que ele pode ser importante. Ele entrou ali como uma função realmente de centroavante e deixou o Thales Magno um pouquinho mais solto ali pela esquerda. Então eu estava muito curioso para ver como seria a participação dele. Infelizmente a gente não conseguiu, mais uma vez, ver o que seria, por exemplo, a dupla ideal do Corinthians. Mas se por um lado a gente não conseguiu ver Héctor Hernandes e Thales, eu estava interessado em ver Yuri Alberto e Thales, algo que a gente também não tinha visto por muitos minutos. Quando foi acontecer, né, Yuri Alberto e Thales Magno, o Thales saiu com dores no ombro, né, deslocou o braço, deslocou o ombro depois de uma queda, então a gente não tinha conseguido ver, e hoje a gente viu, e essa dupla funcionou, e foi como saiu o primeiro gol do Corinthians, né. O Corinthians estava melhor na partida, estava realmente criando mais chances, estava se impondo, embora o Flamengo tenha a qualidade técnica necessária para vencer a maioria das partidas, o Corinthians, com a força da torcida, que foi um dia de festa, foi um dia lindo, né? O Corinthians fez 114 anos no dia dessa partida, foi no dia 1º de setembro, e a atuação do Corinthians foi coroada com uma vitória, um presente lindo para a torcida, que merecia realmente essa vitória depois de tantos jogos sofridos, pelo menos no aniversário do clube. Era hora de realmente coroar essa torcida e parabenizar a equipe e a instituição, né? E saiu o gol com a jogada dessa dupla de ataque que eu estava falando. Quando o Héctor sai aos 8 minutos, o Yuri Alberto entra bem. E num lance que a bola estava basicamente dominada por Flamengo, voltam para trás com o Davi Luiz, que fura a bola, e o Yuri Alberto estava muito esperto ali, muito inteligente na situação. E é aquele negócio, né? A gente critica quando tem que criticar, mas quando faz certo a gente também tem que falar a realidade. E ele fez certo, ele pegou a bola, levou pro fundo. É uma jogada que a gente não consegue ver ele fazendo muito, porque normalmente ele tá na posição dentro da área, né? E às vezes quando ele faz essa jogada ele não consegue, mas dessa vez ele conseguiu carregar a bola, a marcação chegou nele, o Davi Luiz chegou nele, se recuperou. Ele corta a bola, traz um pouco para o meio, depois leva de novo para a linha de fundo e dá um cruzamento que faz aquele pêndulo, aquela volta certinho. Parece um arco perfeito. E o Thales Magno tá chegando, ele tá entrando na pequena área. E a bola vem perfeita na cabeça dele, ele não precisa saltar. A marcação tá vendida no lance. E ele só consegue escolher o canto, E tava o Rossi no gol e acho que o Ayrton Lucas dentro do gol, e tentaram tirar a bola, mas ele desloca, consegue fazer o gol e não tem jeito, ele dança, né? Ele faz a dancinha dele, não tem jeito. Thales Magno, ele realmente vem mostrando a que veio. Eu confesso que eu duvidei um pouco da contratação, eu vi alguns vídeos de análise tática, eu nunca tinha assistido o Thales Magno jogar. E eu vi análises que falavam que ele se movimenta bem, que ele é veloz e dribla bem, só que ele não é tão bom finalizador. E aparentemente caiu por terra essa análise, porque ele vem marcando muitos gols, sempre que ele está em campo, ele ajuda a equipe ou com gol ou com uma jogada importante. No jogo contra o Bragantino ele cria as 2 jogadas de gol, uma que sai o gol do Giovani e outra que sai o próprio gol dele. Ele cria a jogada, ele traz ela pela esquerda e faz uma bela jogada. Então ele vem mostrando que veio. Eu espero que o Corinthians, mas não deve conseguir, mas deve fazer a contratação, porque a torcida vai pedir e não vai ter o que ser feito, porque ele está jogando muito. E quando terminar o período de empréstimo, espero que o Corinthians efetive essa contratação. Então ele vai, faz o primeiro gol, e o Corinthians, a torcida estoura o ambiente, né? A gente sabe como é a Neoquímica Arena, realmente é um caldeirão. Ali quando a torcida está empurrando, o Corinthians vai muito para cima, consegue se impor, e foi o que aconteceu. Conseguiram se impor diante do Flamengo, estavam melhor na partida, até que sai um pênalti bobo do José Martínez, que estava fazendo uma boa partida, mas ele vai lá e num cruzamento, não me recordo de quem,
do Flamengo, não me recordo do jogador, ele levanta um pouco o braço e não tem o que ser feito. Eu tava até vendo a narração do jogo do Ulisses Costa, né, pela Bandeirantes, e ele fala que achava que não tinha sido, não sei o quê, só que eu tava conferindo no celular, né, tava vendo o jogo pelo celular e assistindo a rádio, e realmente achei que foi pênalti, não há o que discutir, a arbitragem foi bem nesse lance, foi pênalti, a bola pega na mão dele dentro da grande área, e vai pra bola o Pedro, né, que é o artilheiro do Flamengo, é um cara que tá fazendo uma temporada incrível no rubro-negro esse ano. Ele vem fazendo muitos gols, todo jogo tem participação dele, e ele chega na hora de decidir, e ele decide. E eu tava vendo até um comentário do Ronaldo Giovanelli, né, que é o ex-goleiro do Corinthians, né, já se aposentou faz algum tempo, e ele fala que quando um centroavante que é cabeça erguida, assim como o Pedro, vai enfrentar um goleiro que tá pegando tudo, como o Hugo Souza, ele vai na bola de segurança, e foi o que ele fez. Ele dá uma sapatada no meio do gol, o Hugo pula pro canto esquerdo do próprio Hugo, e ele não consegue pegar a bola, ele ainda tenta tirar assim com o pé, mas bate muito firme, bate bem o Pedro, e cobrança boa é a que entra. O Pedro guarda o gol dele e faz o empate para a equipe do Flamengo, né? E o jogo fica 1-1, o Corinthians ainda tenta responder, mas é um jogo truncado, é um jogo difícil, e vai levando o jogo ainda com um pouco de superioridade. O Flamengo causa alguns perigos, só que é aí que entra a estrela do ídolo, né? Não tem jeito, tem muita gente que critica o Ángel Romero, mas nas horas importantes ele sempre tá lá para ajudar o Corinthians, né? Acho que perto dos 60 minutos, por volta dos 60 minutos, o Thales Magno começa a reclamar um pouco das dores no ombro, né? Acredito que o ombro direito, se não estiver enganado. Começa a reclamar um pouco das dores no ombro, de quando ele deslocou, né? E entra o Romero. Na hora, eu pensei exatamente isso aqui. Eu falei assim, poxa, vai sair, vai entrar o Romero, como que vai ser? Aí eu falei, não, mas o Romero é diferente, ele tem estrela demais, né? E foi justamente o que aconteceu. Ele entra e com menos de 1 minuto, 58 segundos de jogo, o Romero guarda e faz um gol com um passe de Rodrigo Garro. Tinha que ser novamente ele. Ele acha um passe que a bola poderia chegar tanto para o Romero, tanto para o Yuri Alberto, os dois em condição legal, sem a marcação do Flamengo poder fazer nada. E quando o Romero chega, quando ele está na frente do gol, quando ele tá naquela situação de mano a mano, 1 contra 1 com o goleiro, ele é muito preciso, ele não precisa fazer golaço, ele faz o que é difícil pro goleiro pegar, e ponto final. O goleiro vem bem pertinho dele, em vez dele dar o tapa rasteiro, porque o goleiro tava cobrindo o ângulo dele, ele dá o tapa a meia altura, então passa entre a mão do goleiro e a perna do goleiro, passa bem no espaço entre o goleiro e a bola entra, é o que importa. Eu realmente não sei se a bola chegando no Yuri Alberto, ele ia guardar, embora fazendo uma boa partida, não sei se ele ia conseguir guardar aquela bola, porque às vezes falta essa expertise pro Yuri Alberto de colocar, sem pensar onde vai ser mais bonito, ou só fechar o olho e chutar. Tem que colocar a bola onde vai ser difícil pro goleiro pegar e ponto final. Tem horas que a bola rasteira é mais difícil, tem horas que a bola alta é mais difícil, só que ali a bola perfeita era essa, acima da altura do pé do goleiro e abaixo da altura da mão do goleiro. A bola entra, é gol do Corinthians, explode a Neoquímica Arena. E que partidaça do paraguaio. Ele deu chapéu, deu caneta, mandou o Gerson dar uma segurada. Ele dribla o Gerson e coloca a mão assim, tipo, calma, filho. Quem tá aqui é o pai. Quem tá aqui é o dono dessa arena, é o maior artilheiro da arena e o maior artilheiro da história do Corinthians, estrangeiro, né? O maior gringo estrangeiro com mais gols, né? No Corinthians. E ele manda o Gerson dar uma segurada, dá um chapéu no Alcaraz que custou cerca de 20 milhões de euros aos cofres do Flamengo. Então foi realmente muito satisfatório ver o Romero em campo. Ele é muito corintiano, ele fez o gol e aí deram uma chegada se eu não me engano, foi no José Martins, e ele vai lá cobrar, o árbitro já chega reclamando, porque realmente era uma chegada para amarelo, e o árbitro não dá, ele já chega reclamando, ele toma o amarelo, que hoje em dia não pode falar nada, né, que o juiz já configura como cartão, e foi realmente o que aconteceu. E ele toma o amarelo, mas ele mostra muito o que é ser corintiano. Ele faz o gol, ele beija o escudo, ele olha pra torcida, e foi para coroar realmente
uma atuação incrível, tanto do Romero, do Garro, do Thales Magno, quanto do clube. É uma vitória para o clube, né? Uma vitória para a torcida, é uma vitória realmente muito importante, que dá uma sobrevida. O Corinthians sai da zona de rebaixamento por um momento, a gente secou até o final da noite, porém o Fluminense venceu o São Paulo. São Paulo não ajuda uma vez e o Corinthians voltou à zona de rebaixamento, acredito que com 1 ponto de diferença, vai ser até o final, vai ser brigado, mas essa vitória, ela dá uma sobrevida. Depois do jogo contra o Juventude, eu realmente estava em dúvida, eu falei assim, eu acho que não vai dar, o time jogou muito mal contra o Juventude, embora com muitos desfalques, jogou muito mal. Então eu estava um pouco preocupado, mas depois dessa vitória, do aniversário do clube, foi realmente uma festa muito bonita, a gente pode ter um pouco de expectativa, não dá para cravar que vai permanecer, mas a gente pode ter um pouco de esperança após essa entrega do clube, após jogadores como Romero, Garro, que decidem os jogos e que mostram o que os torcedores querem dos jogadores em campo. Então, realmente é uma vitória para comemorar muito, contra uma super equipe que está brigando pelo título do campeonato, e isso só mostra o que o Corinthians pode e deve fazer nos jogos daqui para frente. O Fagner fala após o jogo que o Corinthians tem que fazer isso sempre, não importa se é em casa, se é fora, e o próximo jogo é contra o Botafogo fora, outro time que está brigando, tá atualmente, se eu não me engano, como líder do Brasileiro, se não tiver, tá quase lá disputando com o Fortaleza, e é uma partida muito difícil. O Corinthians vai ter que ir lá no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro, e buscar a vitória, porque atualmente é o que importa. A gente tem que buscar a vitória em todos os jogos, porque não vai ser fácil sair dessa situação. Mas, sendo o Corinthians, tem que acreditar até o final. Rapaziada, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. Vamos conversar um pouquinho mais de futebol. Vou estar voltando logo mais. Essa semana não vai ter jogo do Corinthians, né? Nesse fim de semana, na realidade. Vai ter data FIFA, né? A seleção joga sexta-feira. Eu até pensei de fazer um vídeo sobre os jogos da seleção. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Eu vou ainda avaliar essa possibilidade. É muita coisa para fazer, muito jogo para cobrir. Tenho muitos planos, muitas ideias. Então, eu vou pensar. Se vocês quiserem, se vocês pedirem, pode ser que eu traga um vídeo aí da seleção brasileira nesse fim de semana. Caso contrário, eu devo trazer uma avaliação, uma análise com relação ao próximo jogo de Copa do Corinthians ou realmente no Brasileirão. De qualquer forma, daqui uma semana, daqui a alguns dias, tamo de volta aí. Se inscreve no canal, tamo junto e falou!